O assunto de hoje da nossa mentoria é o fator Jefté. A sua origem não define o seu destino. Então vamos falar sobre a vida desse grande juiz na história de Israel. Como ele começou, quem foi Jefté, quais as lições que podemos tirar da vida do Jefté. Mas antes, você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, então vá lá, canal Osmarino Araújo, faça a sua inscrição, participe comigo, aciona o sininho para quando eu colocar um vídeo novo, você então será notificado e com certeza vai ser muito edificado pelas palavras. Hoje eu já postei um vídeo no YouTube muito bom, uma palavra tremenda sobre mentoria e que vai edificar muito você. Nós falamos sobre o fracasso de um herói, falamos sobre os pontos fracos na vida de um herói. Todo herói tem o seu ponto fraco e é por lá que o inimigo muitas vezes entra e derruba qualquer herói. Quem não assistiu deve ir lá no meu canal no YouTube ou no Instagram, que também está lá, a palavra, e assistir e vai ser muito edificado, ok? Vamos então para o nosso assunto desta tarde. E como todos sabem, aqui é uma mentoria. O que é uma mentoria? Sempre digo que são conselhos, são orientações, são direções, são dicas de uma pessoa um pouquinho mais experiente que tem dicas valiosas, ensinamentos importantes de sabedoria para nos direcionar a vida, tá? Todos nós precisamos de mentores. Eu sempre digo para as pessoas, quando você tem um mentor, se você é um líder, você tendo um mentor, você tem uma grande probabilidade de acertar muito mais na sua vida do que quando você não tem uma mentoria, uma direção, alguém que lhe dê direção, alguém que seja um pouco mais experiente, que te ensine princípios. Então, a nossa finalidade aqui é justamente essa, é passar para você algum ensinamento, alguma mentoria, alguma direção para a sua vida. Então, aproveita aí. E como já falei aqui, o assunto de hoje da mentoria Ninho das Águias é justamente o fator Jefté. E vamos falar sobre a origem de uma pessoa que não define o seu destino. E eu quero começar a leitura, como toda a nossa mentoria, toda a palavra aqui, ela é sempre embasado na Bíblia. Então vamos tirar aqui os exemplos da palavra de Deus, ok? As lições daqui. Então vamos ler Juízes capítulo 11. Vamos ler do verso 1 em diante. Depois eu vou pular na metade para o verso 29. Vamos para a leitura. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe, porém, era uma prostituta. Seu pai se chamava Gileade. A mulher de Gileade, a mulher legítima, né, de Gileade, teve vários outros filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté de sua casa, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois você é filho bastardo, é filho de uma prostituta. Verso 3. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Ali, um bando de homens vadios se uniu a Jefté e ele passou a ser o seu guia, o seu líder. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram atrás de Jefté em Tobi e disseram: venha conosco, precisamos de você, seja o nosso líder, seja o comandante do nosso exército, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe então Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que agora vocês me procuram? Só porque vocês estão em dificuldades? Agora nós estamos apelando para você. Nós precisamos de você.
Responderam os líderes de Gileade: venha conosco para combater os amonitas, seja o nosso chefe, seja o nosso líder, e todos nós que vivemos em Gileade vamos nos submeter a você. Verso 9. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Serei o líder de vocês? E eles confirmaram: sim, você será o nosso líder. E o Senhor é a nossa testemunha, que faremos com você de acordo com o que estamos dizendo. Então Jefté foi com aqueles líderes de Gileade e o povo o fez o seu líder, o seu comandante, sobre todos eles. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que ele tinha dito e os líderes também. Aí nós pulamos para o verso 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e este atravessou Gileade e atravessou a Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Glórias a Deus. Então vamos para a palavra, a tirar as lições da palavra desta mentoria, ok? Eu sei que você está aqui comigo, veio para ouvir uma palavra de destino para a sua vida. E temos uma lição tremenda com a vida de Jefté. Jefté foi um grande líder, foi um grande juiz em Israel, venceu tremendas batalhas, conquistou, se tornou juiz da nação. Mas o seu começo, a sua origem, não foi muito agradável. E é sobre isso que nós vamos tratar. Você viu aqui que Jefté era filho de uma prostituta, que provavelmente o pai de Jefté pulou o muro, teve uma relação com uma prostituta, uma relação sexual com uma prostituta, e desse relacionamento nasceu Jefté. Portanto, Jefté era um filho bastardo de Gileade. E prova tanto que quando Gileade morreu, os filhos assumiram os negócios da família e expulsaram Jefté do convívio e disseram: você não vai participar conosco, você não tem herança nesse lugar. Então preste bem atenção. Vamos aprender aqui lições fundamentais, super importantes para a nossa vida. Primeiro quero te falar o que é um fator. É importante, como nós vamos falar sobre o fator Jefté, é importante que você entenda o que é um fator. Talvez você não precise, alguns que estão aqui ou que vão assistir posteriormente, não precisam de explicação sobre um fator, né, dentro da matemática, da linguagem da matemática. Mas o que é um fator, para alguns que não sabem? Um fator é um elemento que a partir dele começa alguma coisa. Ele pode ser uma origem, pode ser um destino, pode ser um diferencial, pode ser um divisor. Então, a partir daquele elemento, daquele fator, algo pode acontecer. Então, nós trazemos aqui o Jefté como um fator de transformação, de diferencial na nação de Israel. E todos nós podemos ser um grande fator. Você pode ser um fator hoje que Deus vai usar para fazer um divisor de águas dentro da sua família, do seu ministério, da sua vida, nessa geração, quem sabe, nessa nação. Tudo é possível. Você pode ser um fator que Deus vai usar para fazer uma mudança, trazer um diferencial para a sua geração. Então é sobre isso. Agora, nós estamos tratando aqui da vida do Jefté. Jefté, então, foi esse grande líder que se tornou um juiz em Israel. Agora, ele foi uma espécie de libertador. Ele foi, assim como Moisés, como Josué, como o próprio Jesus. Podemos dizer que Jefté é uma figura do próprio Jesus. Ele é um libertador. É uma figura daqueles que são levantados por Deus para libertar o povo de Deus de uma determinada opressão. Então, você pode ser esse grande fator diferencial na sua família, no seu casamento, na sua cidade, na sua geografia,
na sua geração, no seu país. Talvez Deus queira te usar como um fator de libertação, de transformação da sua geografia, e talvez você nem esteja aceitando isso ou entendendo o que Deus quer fazer com você. Tá? Então vamos tirar as lições daqui, aproveita, pega aí os códigos que eu vou ministrar aqui, que eu vou falar durante essa mentoria, pega para você, seja esse grande Jefté, seja esse grande libertador, seja esse fator diferencial nesse tempo, amém? A palavra Jefté significa, em hebraico, o nome Jefté significa libertador. Então, o próprio nome em si já é sugestivo, né? Ele é um libertador. Agora, o subtítulo dessa ministração de hoje, dessa mentoria, é A sua origem não define o seu destino. Por quê? Porque a forma como você veio, como você começou, não importa muito. O que importa é como você vai terminar a sua história. Ou importa o que você fará da sua vida, como você conduzirá a sua vida e a sua história, para trazer mudança, para fazer a diferença numa geração dos iguais. Entende? Num contexto dos iguais, você pode ser um fator diferencial, como aconteceu com o nosso personagem aqui da nossa história, com Jefté. Então, vamos primeiramente olhar os pontos negativos da história de Jefté. O que representa? Primeiro, como eu já disse aqui, ele era um filho ilegítimo, ele era um filho bastardo, considerado bastardo. Todo filho ilegítimo dentro da história de Israel, todo filho bastardo, ele traz um estigma de rejeição dentro dele. Ele traz um estigma, uma raiz de orfandade em seu coração, porque ele não se sente participativo, ele não se sente querido, ele não foi pensado, ele não foi esperado. Ele é um acidente de percurso para muitas pessoas. Então talvez alguns aqui até se consideram alguns ilegítimos, ou talvez eu esteja falando aqui para alguns bastardos. A palavra bastardo é meio pesada, ela é bem pesada, né? Mas da sua origem, do seu conteúdo, da sua realidade, ela não deveria ser tão pesada. É que os homens tornaram essa palavra pejorativa, mas a palavra bastardo é apenas um filho que não é do casamento legítimo, que é fora do casamento legítimo. Então as pessoas designaram como um bastardo, mas o bastardo, ele é um filho comum, como todos. Ele tem o mesmo propósito e Deus pode fazer da nossa vida, da vida de qualquer um grande projeto, porque eu entendo, eu acredito que todo ser humano que vem para esse mundo, que nasce, ele nasce com uma grande história, com um grande propósito, com um grande objetivo, porque Deus faz assim. Ele é o autor da vida. Então ninguém existiria sem a permissão de Deus. Entende? É assim que funciona. Então, o filho, o Jefté aqui, Jefté era um filho ilegítimo. Seu pai teve um relacionamento com uma prostituta e desse relacionamento nasceu Jefté. E Jefté se tornou estigmatizado pela sociedade por onde ele vivia, porque naquela época ter um filho bastardo e ilegítimo era uma atitude imperdoável pela sociedade. E o pai de Jefté fez isso. Ele deve ter pulado a cerca, pulado um muro e teve o relacionamento com essa prostituta. Então a sociedade não conseguia aceitar Jefté, o povo de Gileade. E veja que Gileade foi o pai de Jefté, mas Gileade também se tornou o nome da cidade. Então nós podemos dizer que Jefté foi Gileade, o pai de Jefté foi o fundador daquela cidade, daquela geografia, daquele clã. Então todo mundo conhecia o Jefté, conhecia a história do Jefté.
Porque o nome da cidade de Jefté era o nome do pai de Jefté, Gileade. Então Gileade se tornou uma cidade pequena para o nome de Jefté, porque todo mundo conhecia Jefté, conhecia sua história. Então aquela sociedade não aceitou Jefté. E os irmãos de Jefté o expulsaram de casa, né? O estigmatizaram, o botaram para fora de casa, tiraram o direito que era dado a ele de ser herdeiro junto com os outros irmãos, ou como filho de Gileade. Então ele não tinha herdade, não tinha herança. Agora, presta atenção aqui. Se isso acontecesse comigo ou com você, qual é a reação de uma pessoa que se sente rejeitado, que é estigmatizado, alguém que não se sente participante ou que tem direito de ser herdeiro como todos os outros? Como se sente uma pessoa assim? Eu entendo que abriu-se na alma, no coração, na vida de Jefté, uma grande marca, profundas marcas de rejeição, de revolta, de mágoas, de ressentimentos contra a sua própria família, contra os seus próprios irmãos. Entende? Abriu-se uma marca de vergonha na vida dele, de desprezo, porque as pessoas olhavam para ele e o desprezavam, porque todos naquele lugar conheciam sua história. Agora, como é que se sente uma pessoa assim? Hein? As pessoas que são desprezadas, gente que muitas vezes, que é vista como uma pessoa, como Jefté, como é que essa pessoa se sente? Então, se nós fizéssemos uma análise da alma de Jefté, deveria ser uma alma muito machucada, muito ferida. E a história de Jefté é a história de muitos aqui. Talvez a sua que está me ouvindo aqui, que está me vendo, assistindo este vídeo. Talvez você vai se identificar dizendo, caramba, a história de Jefté é a minha história. Agora, entenda uma coisa, Deus usa a vida do Jefté. Sabe por quê? Porque quando Deus entra na história de uma pessoa, Deus usa aquela pessoa, transforma aquela pessoa, muda aquela pessoa. E para Deus não importa a sua origem. O que importa é para onde Deus vai te levar. E se você está disposto a ser usado por Deus. Agora, vamos imaginar um pouco mais a história do Jefté. Imagina ele andando nas ruas, as pessoas gozando da sua cara, tratando com desdém, olhando para ele dizendo, aí o bastardo, o cara que é filho de prostituta, né? A mãe dele é uma prostituta, todo mundo pegou a mãe dele. Você imagina como é que era a vida do Jefté? A Bíblia diz que Jefté teve que sair de Gileade, ele foi morar em Tobi, uma outra região, um lugar bem distante, porque ele não era bem quisto na sua cidade, seus irmãos, sua família, e todos os moradores de Gileade não gostavam dele, por causa da sua história. Porque às vezes as pessoas não olham o conteúdo da nossa vida, o quanto nós podemos ser usados por Deus, sermos abençoados por Deus, eles olham para a nossa origem, para quem somos, de onde viemos, né? Dos nossos pais, olham para a história, para o nosso passado. Eles nunca olham para aquilo que Deus pode fazer, o que está fazendo com a gente. Eles sempre olham lá atrás. O negócio deles é o passado. Se eles puderem enxergar o seu passado e marcar o seu passado negativamente, eles vão fazer. É o que muita gente faz. Não é assim? Talvez você conheça a história de pessoas assim. Então esse era o Jefté. Agora, a grande lição que tiramos daqui da vida de Jefté, é que a sua origem, o seu passado não importa. O que importa é o que Deus pode fazer através da sua vida e o que Deus pode fazer em você. É isso que importa. E o que Deus fez com Jefté. Deus
fez algo na vida do Jefté, obviamente o curou, o restaurou do espírito de orfandade e das raízes de rejeição e o usou para ser um grande líder, libertador e juiz sobre a nação. Entende? Porque sempre vai ser assim. Então nós podemos tirar dessa lição aqui que a raiz de orfandade e de rejeição estava na alma do Jefté. Mas isso não foi, podemos dizer, isso não foi razão, motivo para impedir que ele fosse usado por Deus. Entende? Deus o usou. Glória a Deus. Né? Vamos aprender isso. Então ele foi rejeitado pelos irmãos, foi expulso de casa, era uma pessoa que não era bem aceita, com certeza, pela própria família, pela própria sociedade. Não há nada pior do que uma pessoa que não é aceita pela própria família. Né? Às vezes, as pessoas são até bem quistas, como era o caso dele aqui. Ele foi aceito por bandidos, por marginais. Os desordeiros, os vagabundos, como diz a Bíblia aqui, os vadios, aceitaram muito mais ao Jefté e até acreditaram nele, dizendo, cara, você é um líder e você vai ser usado para nos liderar, nós queremos que você nos lidere. Porque ele já tinha esse instinto de liderança, esse talvez a sua vocação de líder, né? Mas os próprios irmãos não viram esses valores, porque é assim mesmo, aprenda algo. Tem gente que não vai olhar o seu valor, não enxerga nada na sua vida, a não ser o espírito de orfandade em você, a não ser a raiz de rejeição em você, a não ser dizer que você é um bastardo, que você não é legítimo. A família não encontrou, não enxergou. Os irmãos de Jefté nunca enxergaram esse espírito, essa competência, essa condição, né? Essa capacidade, esse instinto de líder na vida de Jefté. Mas os outros de fora enxergaram. Porque é assim. Às vezes, os de dentro, os íntimos, os que deveriam ver e enxergar o nosso verdadeiro valor, não dá a mínima para nós. Mas Deus, como é bom, é misericordioso, é amoroso, é Pai e é o nosso Criador, sabe o valor que temos? Ele levantou pessoas marginais, vadios, como diz o texto, para acreditar, para olhar para Jefté e falar assim, cara, você é um grande líder. Você é a pessoa certa para nos liderar. Viram em Jefté competência, graça, valores. Então, o que eu tenho para dizer para você é, talvez os seus, aqueles de onde você mais espera, de repente, o reconhecimento, não vai dar mínima para você, não vai te dar oportunidade nenhuma, entende? Mas Deus vai sempre levantar alguém que vai chegar com você e vai dizer assim, cara, ou mulher, ou irmã, não sei, você é uma pessoa fantástica. Deus tem coisas tremendas na sua vida, eu vejo muito potencial e muita competência, muita capacidade em você. Amém? Vamos atentar para isso. Entende? Então, às vezes os valores que deveriam ser reconhecidos dentro da própria casa, dentro da própria família, não vai acontecer com você. Aprenda isso. Mas não significa que você não tenha os seus valores, porque se Deus tem um projeto com a sua vida, se você é um Jefté, se você é um libertador nessa geração, se você é um fator diferencial, esteja certo de uma coisa. Se os de dentro não te reconhecerem, te rejeitarem e ainda plantarem em você essa orfandade, você pode estar certo de que Deus vai levantar pessoas que vão acreditar em você, que vão te honrar, mesmo que os teus irmãos venham te deserdar, porque ele foi deserdado. Verso 2 diz que ele não levou nada, mandaram ele para longe. Ele teve que morar fora, com estranhos. O que você precisa aprender aqui, mesmo que não
te deem herança nenhuma, que você não, que digam para você assim, ó, você não tem participação conosco, você não é alguém bem-vindo, mas preste atenção numa coisa, Deus muda a nossa história, e Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar você. O Jefté se tornou um homem rico, se tornou um homem abastado, famoso, muito poderoso, porque todos os líderes de Gileade depois chegaram para ele e falaram assim, cara, você precisa ser o nosso líder, e nós vamos dar a você, vamos pagar bem a você, e fizeram isso. Então preste atenção, talvez hoje você esteja num patamar de desprezo, talvez hoje você esteja num patamar de fracasso, de rejeição, deserdado por todos, mas o que importa é que se você está com Deus, e que se você é um fator diferencial, que Deus escolheu, você é um libertador, fica tranquilo, porque todos vão reconhecer um dia, uma hora, vão te procurar e dizer, precisamos de você, viu? Precisamos de você. Reconhecemos que Deus está contigo. Reconhecemos que você tem valores que nós não temos. Ele se tornou um grande líder, um grande guerreiro, um grande valente, respeitado por todos. Que os próprios líderes de Gileade foram atrás dele e falaram, nós queremos você liderando Israel. Entendeu? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz conosco. Sabe o que eu vejo? Muitos Jeftés hoje, que são desprezados por muitos, às vezes pelos próprios familiares, mas Deus diz, não, você é um Jefté. A sua origem, como você nasceu, não importa. O que importa é o destino que eu, diz o Senhor, tenho para a sua vida. É isso que importa. Para onde Deus vai te levar? É o que Deus vai fazer com você. E todos os que te desprezaram vão fazer exatamente o que os irmãos e familiares de Jefté fizeram com ele. Chegaram com ele e falaram, cara, perdoa a gente. Nós reconhecemos que você é uma pessoa especial. Não importa se tua mãe tenha sido uma prostituta, se você é um filho bastardo ou ilegítimo. O que importa é o que Deus fez na sua vida. Você é um grande guerreiro e Deus está te levantando e a gente vê Deus na sua vida. É isso que importa. As pessoas veem Deus na sua vida? Eu gosto disso. Sabe por quê? Porque quando Deus está em nós, as pessoas vão enxergar esse Deus em nós e vão reconhecer. Entende? É o que vai acontecer com a sua vida. Eles reconheceram. Agora, aprenda outra coisa. Quando eu estudo a história de Jefté, eu entendo que o nosso sucesso ou o nosso fracasso não está na sentença que as pessoas colocam sobre nós, ou no estigma que eles colocam sobre nós, que eles rotulam para nós. Entende? Ah, você é um bastardo. Ah, você é um ilegítimo. Ah, você é um rejeitado. Ah, você é aquele que não tem herdade, que não tem herança. Preste atenção. Fracassar, o seu fracasso, o seu sucesso não está na sentença dos outros, mas está na decisão que você toma em relação ao seu Deus e à vida que Deus te deu e o desafio que Deus te deu. Quando você entende quem é você, qual Deus que te programou, que te gerou, que te fez vir ao mundo, que te trouxe à luz. Quando você entende isso, você não deixa ou não permite que as palavras de sentenças, de rótulos que os outros têm sobre você entrem em você e construam ideias erradas. Entende? Então tome a sua
própria posição. Jefté se tornou um fugitivo, de certa forma, se refugiou na terra de Tobi, como nós lemos aqui, numa terra estrangeira. Por quê? É natural, às vezes, que as pessoas sintam o peso da palavra e da rejeição. Então, nós podemos ver esse lado negativo da história do Jefté. Ele pegou essas palavras de rejeição da sua família, de orfandade do seu pai e de sua mãe, e ele fugiu para a terra estranha. Mas ali, naquele lugar que se tornou, que era o seu refúgio, se tornou também o seu lugar de treinamento. O Jefté poderia ter se tornado uma vítima o tempo todo. Você entende? Sabe por quê? Às vezes nós recebemos sentenças de pessoas que nos vitimizam ou que nos tornam vítimas. O Jefté poderia ter se tornado uma eterna vítima por causa do desprezo, por causa da orfandade, por causa da rejeição, mas não é isso que nós vemos. O que nós vemos? Nós vemos ele saindo daquele circuito, daquela geografia de Gileade, da sua família, foi para Tobi. Ele poderia ter virado um mendigo, se tornado uma vítima, chorando suas misérias, com espírito de rejeição na sua vida, de amargura, de ressentimento, mas não fez isso não. Nós vemos que ele se tornou um líder, ele se tornou uma pessoa diferente, capaz, e mudou a história. Ele transformou o seu universo, o seu mundo. Então preste atenção, cada vez que te rejeitarem num lugar, por mais que seja a sua própria família, não carregue orfandade no seu coração e nem rejeição com você, mágoa ou ressentimento. Vá para onde o destino te levar e lá transforme o que poderia ser um vitimismo ou um coitadismo em algo grandioso. Ele se tornou um líder. Ele disse, eu não vou permitir que a rejeição da minha casa, dos meus familiares, me tornem um desgraçado na vida. Então você pode transformar aquilo que as pessoas falam sobre você, o que elas dizem, o que elas pensam sobre você, você pode transformar isso num argumento de vitimismo, de coitadismo, de autocomiseração, de uma estima baixa, ou pode transformar isso numa fortaleza e dizer, eu me levanto, eu me posiciono. Então Jefté se tornou o fator diferencial. Ele foi rejeitado da sua casa, na sua geografia, mas foi para Tobi, lá se tornou um líder, porque alguém reconheceu. A Bíblia diz que eram vadios, que eram assaltantes, que eram homens, mas os caras reconheceram, falaram, você tem potencial de liderança, você vai nos liderar, e se tornou uma pessoa influente, entende? Agora, alguém pode interpretar o seguinte, mas ele se tornou um líder de uma quadrilha, está lá no verso 3, ele poderia se ter, tudo bem, todo mundo pode interpretar assim, ele se tornou um líder de uma quadrilha, tá certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não se trata aqui de quem ele se tornou, se foi quem ele liderou. O que se trata é que ele desenvolveu um potencial que havia dentro dele, que os irmãos não viram, que a família não viu, mas que outros viram, de liderança. Ele desenvolveu a sua liderança. Tudo bem, foi no meio de bandidos, mas desenvolveu. Agora, o fato dele ter se tornado um líder de marginais não significa que a identidade dele se tornou de um bandido. Não, porque o nome Jefté ele manteve. O nome Jefté, como eu já disse aqui, significa libertador. Então a identidade dele era de libertador. Talvez ele tenha libertado esses homens. Quem conhece a história? Sabemos uma coisa, que a fama de liderança de Jefté
a posição dele, a bravura dele, o instinto aguerrido de guerreiro, de lutador que ele tinha e de liderança determinado, fez com que os líderes de Gileade, todos os moradores de Gileade, olhassem para Jefité e falassem assim: esse cara pode nos liderar, é ele quem vai nos libertar dos amonitas. Vamos entender que a palavra de Deus na sua vida é que faz o fator diferencial. É quem você é em Deus. Jefité se torna um líder reconhecido. E aquela identidade de libertador permaneceu na vida dele. A pergunta para você é: qual é a sua identidade? Você é um líder? Você é um libertador? Então mantenha-se. Posicione-se, lute. Não se vitimize. Mantenha o seu coração. Seja um fator diferencial como foi o Jefité. Ele mudou a história. Israel é antes e depois de Jefité. O bastardo, o filho ilegítimo, o filho de uma prostituta que se torna juiz da nação. Se torna comandante dos exércitos de Israel. E o grande guerreiro vencedor de batalhas. Agora, o que podemos tirar da vida dele? O cara era um influenciador. Ele foi para Tobi, saiu de Gileade expulso, porque ninguém queria ele ali. Mas lá em Tobi ele foi reconhecido e se tornou um fator de influência. Sabe o que Deus está precisando fazer hoje comigo e com você? Levantar líderes que influenciem de verdade para o reino. Líderes que sejam influenciadores, que pessoas olhem para a gente, para nós e digam assim: eu quero me aliançar a você, eu quero andar contigo, porque você tem coisas boas para mim. Você pode me influenciar para o lado bom, para o lado positivo. Precisamos hoje de fatores de influência, porque os influenciadores hoje, todos que nós estamos vendo, são negativos, ou a grande maioria são negativos. E precisamos de homens e mulheres de Deus que influenciem com inteligência, com sabedoria, com graça de Deus, com unção na sua vida, com o poder de Deus na sua vida. Que as pessoas olhem e digam: olha, você é o líder que eu procurava para minha casa, você é o líder que eu procurava para minha família, você é o líder que eu procurava para o meu ministério, você é o líder que eu procurava para seguir, para modelar, você é o líder que eu procurava para espelhar. E as pessoas estão buscando esse tipo de gente. E eu espero que eles encontrem em nós, encontrem você. Amém? Então, queridos, temos que ser como Jefté. Todos podem influenciar positivamente ou negativamente o seu meio ambiente. No caso dele, influenciou positivamente ao ponto de ser reconhecido e ser procurado pelos líderes de Israel. Agora, sabe como eu chamo isso? Uma pessoa que, apesar, é o que eu aprendo com o Jefté, uma pessoa que, apesar de ter sido rejeitado, de ter uma raiz de orfandade no seu coração, de rejeição pela casa do pai, dos irmãos, pela própria sociedade de Gileade, que ele teve que sair da cidade e morar em Tobi. Sabe o que eu vejo? Um sujeito com um caráter íntegro, porque a sua origem não define o seu destino, a sua origem não define o seu caráter. O fato de uma pessoa ter nascido de uma prostituta não significa que vai ser prostituta. O fato de uma pessoa ter nascido de um lar onde os pais se tornaram mau caráteres na vida não significa que você tem que tomar o mesmo destino. Você faz a sua história, você faz o seu destino. Então, a questão aqui é uma questão de caráter, de moral, e isso tudo é do seu interior, está lá dentro de você. Então, não são opiniões externas que formam você. O que forma você é o que está lá dentro, é o seu caráter, a sua integridade. É isso que define você. Entende?
Muitas das vezes usam o seu estado deplorável para justificarem os seus erros, ou para alimentarem seus traumas, para alimentarem suas frustrações. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nunca use isso. Homens e mulheres de Deus, pessoas que sabem para que vieram, que têm a sua identidade definida, que sabem que são fatores diferenciais, fatores que mudarão a história, não usam suas origens ou o início da sua história, o seu passado, para justificar seus traumas, suas mágoas, seus erros, seus sentimentos ou seus ressentimentos. Nós temos que aprender uma coisa. O que fizeram comigo lá atrás não me define para o futuro. O que disseram sobre mim lá atrás não me define. O que pensam sobre mim ou que pensaram sobre mim não me define. O que me define é o pensamento de Deus, é o que Deus pensa sobre mim, sobre você. Entende? São essas coisas que precisamos aplicar na nossa vida. Aprenda isso. Quando os líderes chegaram com ele e falaram, Jefté, os líderes de Gileade, você pode liderar a gente? Ele diz, ué, vocês não me expulsaram? Vocês não me botaram para fora da cidade de Gileade? Minha casa, meus irmãos? Não me deserdaram? Mas vocês estão agora atrás de mim? É porque vocês estão em apertos? Alguns poderiam dizer assim, o cara precisava de cura interior, porque aquele está demonstrando ressentimento. Não, isso não significa ressentimento. Significa apenas uma expressão. O cara diz assim, quer dizer então que agora vocês estão me procurando, vocês estão em aperto, o inimigo está lá, vocês não têm um líder que possa liderá-los, agora vocês estão me procurando? Mas o que eu vejo também? Mais uma vez, eu não vejo uma pessoa ressentida, eu vejo uma pessoa curada, que interiormente não guardou ressentimento, que se encontrou, que entendeu uma coisa, não me querem aqui, eu não vou estar lá, eu vou estar onde me querem. E eu serei bênção. Prova tanto que ele voltou, entende? Porque nós não temos que ser um depositário de mágoas ou de ressentimentos e nem nos deixar levar por espírito de vingança. Agora não, agora eu vou me vingar. Porque se ele tivesse com um problema na alma, ele poderia dizer, pois eu não vou. Agora quem não quer sou eu não quero nem saber, eu quero que vocês se lasquem aí, é problema de vocês. Isso sim, revelaria uma pessoa com ressentimentos. Entende? Porque toda pessoa que guarda mágoa, que está lá ressentido, ele, na primeira oportunidade que ele tem para jogar isso, para vomitar o amargor da alma, ele vai fazer. Então, se ele tivesse ainda ferida no interior, ele poderia dizer assim, muito bem, então não quero nem saber de vocês agora é minha vez. Estou nem aí para vocês, se lasquem. Quero nem saber, se eu puder até ajudar o inimigo a destruir vocês, eu vou fazer. Eu vou ajudar o inimigo, não vocês. Mas ele não diz isso. Ele só traz a situação. Mas ele diz, agora vocês querem me ajuda? Tudo bem, eu vou. Porque eles falaram, você vai liderar, tudo bem, eu vou liderar vocês. Eu vou. Então presta atenção. Se te rejeitarem em algum lugar, se falarem alguma coisa ruim, se você traz um estigma de bastardo na sua vida, de ilegítimo na sua vida, a sua origem não interessa. O que importa para Deus é o seu destino, para onde você vai, o que você fará da sua vida. É isso que importa. Vamos pegar o código aí. Ele poderia ter sido vingativo, mas não foi. E eu vejo muita gente vingativa que tem a sua oportunidade de mostrar para aqueles que te rejeitaram e que te deixaram para trás, de mostrar para eles com atitudes de perdão, de amor, de misericórdia, de ajuda. E não faz, entende? Tem muita gente fazendo isso. Então,
Quando você passar por isso, não se preocupe. Sabe o que eu chamo isso? Honra. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai nos honrar no lugar onde fomos desonrados, onde fomos envergonhados e onde fomos desprezados. Então, quando os líderes de Gileade buscam o Jefté e dizem: nós reconhecemos a tua liderança, reconhecemos a tua influência, reconhecemos a tua importância, reconhecemos que Deus está contigo, porque o versículo 29 diz que o Espírito do Senhor entrou em Jefté. O cara andava com Deus, o Espírito Santo estava nele. Então preste atenção, eu vejo agora Deus honrando, pegando o Jefté e dizendo: eu vou te levar para ser coroado de honra, onde você foi desprezado, onde você foi rejeitado, onde você foi deserdado, onde você foi abandonado, desacreditado, rejeitado. Deus levando Jefté para as pessoas o coroarem de honra diante dos que o desprezaram e dizendo assim: agora é a tua vez. Você pode ser vingativo ou pode ser uma bênção diferente, uma pessoa de honra. Você volta lá, não para se vingar dos outros, mas para abençoá-los. Toda pessoa vingativa, toda pessoa ressentida, toda pessoa que não perdoa, ele vai paralisar as suas conquistas, inclusive de liderança. Vai paralisar as suas realizações. E eu vejo líderes, pastores, obreiros, apóstolos, muita gente paralisado hoje no propósito. Sabe por quê? Porque foram desprezados em determinado lugar e agora tem um pouquinho mais de unção, de poder, de autoridade. Deus está levantando um pouquinho mais. Aí o sujeito diz: agora é minha vez de me vingar. Aprenda com Jefté. Porque as qualidades de Jefté são tremendas. Ele era um guerreiro valente, diz o verso 1. Ele era um líder influenciador, aprenda isso. Ele sabia aproveitar as suas oportunidades, sabia ter conquistas, não guardava ressentimentos, não era vingativo. Ele aprendeu como ganhar respeito e credibilidade, reconhecimento, notoriedade e honradez de todos os líderes daquela região. Aprenda isso. Todos os líderes de Israel passaram a respeitar o sujeito que teve uma origem muito ruim, nasceu como um bastardo, filho de uma prostituta. A sociedade o rejeitou, a lei o rejeitava, a lei mosaica. Mas ele aproveitou a sua vida. Ele soube fazer da sua vida uma proposta diferente. Ele sabia realizar, conquistar, influenciar. Cuidou da sua alma para que não se tornasse um vingativo na vida. Ele voltou a abençoar e a salvar o seu próprio povo e por isso se tornou um juiz. Por isso que nós falamos, o nosso texto aqui, o nosso tema aqui é o Jefté, o fator Jefté, porque ele é um fator. O fator é o que diferencia. A partir daquele fator acontece ou não acontece. O fator é um ponto de divisão, de diferencial. Entenda isso. E Jefté fez tudo isso. A vida de Jefté, o tipo de liderança que ele teve, mudou a história e a vida do povo de Israel. Agora, o verso 29 que lemos diz que ele tinha a unção do Espírito Santo na vida dele, que o Espírito Santo entrou nele. Se o Espírito Santo entrou em Jefté, por que não entrou em outros? Eu sempre me faço essa pergunta.
Haviam outros líderes antes dele em Israel para liderar o exército. Por que o Espírito não entrou nos outros ou num outro qualquer? Por que o Espírito Santo entrou em Jefté? Porque Deus sempre vai entrar, a unção vai sempre ser derramada em alguém que tenha as características do Jefté. Não guarde ressentimento, a origem não importa, esquece a origem, como você veio, de onde você surgiu. Mas o que importa é o seu destino. Alguém que não guarda ressentimentos, que não é vingativo, alguém que sabe aproveitar as oportunidades, alguém que influencia, que sabe que nasceu não apenas para administrar ou governar a própria vida, mas se torna um fator para outros. É isso que importa. Se você se olha, você se vê como alguém que pode ajudar a sua geração, seu país, sua nação, seu povo, sua geografia, sua geração, Deus vai te usar. Deus não usa egoístas. Deus usa pessoas generosas e que entendem que a sua vida não é exclusivamente para si. É o que eu entendo da minha vida. Eu já abençoei muitas pessoas e tenho abençoado muitas pessoas. E é isso, ou para isso que eu nasci. E quando você se enxerga assim, Deus vai usar você. E Deus vai te usar, viu? Então, fechando aqui, concluindo a nossa mentoria de hoje, que nós aprendemos. Todos nós podemos ter uma história boa e de sucesso, a despeito do trágico início, do trágico começo da nossa vida, amém? Até mesmo de um trágico nascimento, como foi, ou traumático, como foi o caso de Jefté. Segunda coisa que aprendemos, podemos fazer a diferença onde estivermos. Podemos influenciar uma nação inteira, um povo inteiro, uma geração inteira, uma geografia inteira, e até as futuras gerações, com as nossas realizações, porque hoje nós estamos pregando sobre Jefté. Quantas gerações depois? Quantos milênios depois? Estamos falando sobre ele e trazendo palavras muito atualizadas. É isso que você tem que entender. A outra lição, devemos ser referência positiva para aqueles que não têm esperança e para aqueles que nos desprezaram. Seja a resposta e a bênção para quem te desprezou, para quem te julgou mal, para quem te abandonou, para quem te rejeitou. Seja positivo. A outra coisa, transforme as suas feridas interiores em alegria, paz, esperança e bênção para todos. Você pode ser uma eterna ferida ou pode ser cura para outros que estão em ferida. Eu costumo dizer uma coisa, tem gente que é ferida, tem gente que é casca de ferida, mas tem gente que é remédio, é cura para as feridas. O que você é? Ferida? Casca de ferida? Ou remédio? Porque quando você tem ferida, alguns dias depois seca, cria uma casca. Mas se você tirar a casca da ferida, ela volta a ser ferida, não é assim? Tire a casca da ferida, sem que ela caia por si própria. Vai ferir de novo, né? Então a casca da ferida não é a cura. Tem gente que é ferida, tem gente que é casca de ferida, mas tem gente que é remédio, que é o antídoto. O Jefté poderia ter sido ferida ou se tornado uma casca de ferida na nação, para sua família, para sua cidade, seu povoado, mas ele preferiu ser cura e se tornou cura. Então é isso, você pode ser a vingança, você pode aproveitar a oportunidade que você tem, que agora você está por cima da carne seca, e dizer, agora é minha vez, não vou ajudar ninguém,
que se lasque todo mundo. Mas ele não fez. Ele foi lá e resolveu. Foi bênção. Seja bênção. Entenda que Deus vai te dar a oportunidade para você ser bênção ou não. Ele aprendeu a desenvolver sua capacidade de liderança, liderou, e por último, ele é levantado por Deus. Deus o leva para honrá-lo lá, no lugar e no meio daqueles que o desprezaram, que o abandonaram, que o rejeitaram, que o expulsaram. Porque o versículo que lemos diz: os irmãos dele o expulsaram da terra, dizendo: você não herdará conosco, porque você é filho de prostituta, você é um bastardo. O mundo pode te considerar um bastardo, um ilegítimo, mas Deus te considera filho. De onde você veio, por quem você veio, a forma como você veio, não importa. O que importa é para que você veio. E quando você descobrir isso, Deus vai te honrar. Amém? Você recebe a palavra, crê nela? Então essa é a palavra de hoje, meu povo. Que Deus te abençoe, que Deus honre a sua vida. Fica junto aí, participa sempre. A palavra foi boa para você? Compartilha com outros. Marca outras pessoas, compartilha na sua página, copia o link, bota nos grupos do WhatsApp, bota nos grupos do Facebook, se você participa aí. Manda para todo mundo. Abençoe outras vidas, ok? Vamos orar aqui, pessoal.